Então vamos lá, pessoal. Vamos entrando. Estamos ao vivo e vamos nessa. Tudo bem? Galera, hoje a gente vai falar sobre prevenção em ambientes aquáticos. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Kenyon. Eu estive aqui na terça-feira conversando com vocês sobre o nosso tema que foi atividade física e qualidade de vida, tá? E hoje nós vamos falar sobre prevenção em ambientes aquáticos. Sou professor de educação física, especialista em atividades aquáticas, hidroginástica, natação, tá? Hoje eu falo de Brasília, moro em Brasília e ministro aqui as minhas aulas de natação. Em Brasília a gente tem um lago aqui no meio da cidade, o Lago Paranoá, onde também a gente participa e realiza aulas e competições de natação em águas abertas também. Então a gente tem essa facilidade de dentro da cidade a gente ter um lago e a gente praticar também essa modalidade. Então, águas abertas, o triatlon, que é atividade física, por ser uma região bem plana, ela é bem propícia à sua prática, tá certo? Então, eu falo de Brasília, quem já conhece sabe que a cidade é bonita, tá um calor aqui fora e vamos nessa, tá? Hoje eu tô no colégio onde eu trabalho, no Colégio Coque Sudoeste aqui, numa unidade da rede Coque, e hoje eu vou ministrar a palestra daqui. Tudo bem? Então hoje vamos falar sobre prevenção em ambientes aquáticos. Pessoal, é melhor eu prevenir ou remediar uma coisa? É uma pergunta muito básica, uma pergunta às vezes tão óbvia que a gente pensa, é lógico, professor, melhor é prevenir a coisa. Isso, e quando a gente está tratando de afogamento, quando nós estamos tratando de segurança aquática, a prevenção ela é responsável por cerca de 99%, tá, das atitudes que evitam o afogamento. Então, a prevenção ela é responsável por mais de 90% quando a gente está falando de se evitar afogamento, tá? Então, muita gente imagina que o mais importante é a pessoa entender de primeiros socorros. As pessoas imaginam que o mais importante é a pessoa entender o que fazer naquele momento ou saber resgatar uma vítima, quando não. Isso é uma inverdade, tá? O que é verdade é o seguinte: a prevenção é o aspecto mais importante na cadeia de sobrevivência do afogamento. E eu vou falar sobre essa cadeia, sobre os 5 anéis de sobrevivência, desenvolvido por um tenente-coronel do Rio de Janeiro, um bombeiro, colega nosso da área e defensor do trabalho de prevenção ao afogamento também mais pra frente, beleza? Então, prevenção é muito mais eficaz do que o saber trabalhar resgate, do que o saber primeiros socorros. Tá certo? E eu vou explicar a importância da palavra. Eu vou repetir prevenção muitas vezes. E eu vou explicar isso ao longo da nossa conversa. Beleza? Então vamos só diferenciar aqui alguns ambientes aquáticos. Então eu tenho ambientes aquáticos com um volume de água maior, vou colocar dessa maneira, como piscinas, os mares, lagos, represas, cachoeiras, rios. Então eu tenho esses ambientes aquáticos aí outdoor. Vou considerar a piscina também como outdoor, que são ambientes aquáticos que já começam a sair um pouco do nosso controle. A piscina ali é o que mais a gente tem de perto de ter um controle, tá certo? Agora rios, cachoeiras, lagos, represas, os mares, a gente tem menos controle, beleza? Então a gente está começando a entender isso. Eu tenho ambientes aquáticos com risco de afogamento também, domésticos. Então, muita gente aqui agora começa a se perguntar, mas como assim? Eu falo, banheiras privadas, baldes, pias, caixas d'água, morre-se muitos afogados morrem em casa. Muitas crianças morrem em casa por acidentes domésticos em ambientes aquáticos que estão dentro de casa e que aparentemente não ofereciam perigo, como privadas e caixas d'água. Tudo bem? Então a gente tem ambientes com riscos de afogamento outdoor e nós temos também dentro da nossa casa, nós temos com risco de afogamento. Eu estou passando por isso aqui um pouco mais rápido e aí a gente vai estar abordando isso ao longo da palestra, a depender do aspecto que a gente for falar. Então vamos falar um pouquinho privada, isso mesmo, Fabiola, dentro da privada. Quem morre em privadas de casa? Bebê, criança pequena que está aprendendo a engatinhar, a andar, tá? E eu vou falar sobre a responsabilidade dos pais daqui a pouquinho, tá certo? E a gente nem imagina, baldes. Então, a gente nem imagina que isso acontece com uma frequência demasiada. Todos os dias morrem
dezenas de afogados no Brasil e a gente não sabe. Nós temos uma das maiores faixas litorâneas do mundo. O nosso país ele tem um aspecto continental, então por isso morre-se muito no Brasil. E eu vou falar para vocês, não morre-se, a maioria das pessoas não morre nos mares não, morre nos rios, tá? Então eu vou falar isso também. Afogamento em adultos. O que acontece na maioria das vezes? Exagero. Na maioria são homens, né, jovens, tá? Com aquele ímpeto destemidos que os homens costumam ter, enquanto menos poder de discernimento, maior é a ignorância da pessoa, tá? Então eu tenho o senso de coragem deturpado, tá? Então, senso de coragem deturpado em homens deixam eles aí mais ignorantes. Então eu tenho as bebidas, eu tenho drogas, eu tenho desafios, brincadeiras que as pessoas fazem entre si que acabam por serem as maiores causas de afogamento em adultos. Eu estou falando um pouquinho sobre afogamento, logo depois eu vou entrar na parte preventiva, mas primeiro eu preciso dar esse parâmetro, fazer esse apanhado com essas informações a respeito dos afogamentos e de definir alguns conceitos com vocês. Eu tenho os afogamentos infantis, galera. Esses afogamentos infantis, eles costumam ocorrer em ambientes domésticos, assim como eu falei, tá? Principalmente em baldes, banheiras, pias, caixas d'água e privadas, tá? E a frase mais dita pelos responsáveis, não vou falar só pais, porque muitas das vezes ficam sob a tutela dos responsáveis também as crianças, foram só alguns segundos. Criança cega, gente. São falácias que o adulto aprendeu a falar, tá? Numa maneira de interpretar aquela situação, tá? Como uma irresponsabilidade dele em querer passar isso para a criança. Então, nunca passem a responsabilidade de uma criança para ela mesma. Mesmo que seu filho seja super educado, super respeitador, que seja comportado e que entenda o que é o nível de periculosidade dos ambientes. Criança é criança, criança é criança, tá certo? Ele até os 18 anos tá ali, você tá sob a tutela dele, tá certo? Então entenda. Criança cega a gente, foram só alguns segundos, 5 segundos que eu mexi no celular, ele aspirou água 2 vezes, aquilo ali já é passível de ele ter sequela para o resto da vida. Então prestem atenção quando a gente tratar de criança. E eu vou falar aqui agora, galera, sobre a cadeia de sobrevivência do afogamento. Essa cadeia de sobrevivência do afogamento, ela foi desenvolvida por um médico brasileiro chamado Dr. Davi Spilman, diretor técnico e um dos fundadores da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático do Rio de Janeiro, tá? O qual eu já tive a oportunidade de realizar uma live com ele no meu Instagram e também de assisti-lo em uma palestra. Então o Dr. Davi Spilman, ele, em conjunto com outros médicos estudiosos, desenvolveu essa cadeia de sobrevivência do afogamento que é replicada no mundo inteiro. Então nós temos hoje no Brasil uma das maiores referências no combate ao afogamento, né, que trabalha com a prevenção como aspecto primordial do Brasil. Então é um nosso colega brasileiro que trabalha isso e explana isso para o mundo inteiro. São 5 anéis da cadeia de sobrevivência. Eu vou falar quais são os 5 e a gente vai passar de novo em cada um. Primeiro, prevenção. Segundo anel, reconhecer o afogado. Terceiro anel, fornecer a flutuação. Quarto anel, remover da água. E o quinto anel, suporte à vida. Então vamos lá. Eu vou passar por esses 5 anéis agora para a gente estar entendendo o que é cada um, tá, pessoal? Quando eu falo prevenção, tá? Quando eu falo em prevenção, nós termos o poder de discernimento, de entender o que é perigoso ou o que não é naquela situação. E aí mais pra frente eu vou falar sobre as situações e como a gente deve se comportar em cada ambiente aquático. Fica ligado e compartilha mais uma vez essa live se puder, porque isso é informação que parece óbvia para você, mas para muitas pessoas elas não têm essa capacidade de discernir o óbvio, quase que às vezes, ok? Então vamos lá, galera. Então eu tenho o trabalho da prevenção. Crianças à distância de um braço, nadar onde existe a segurança de um guarda-vidas, tá? Sempre utilizar o colete salva-vidas, dependendo do ambiente que nós estejamos. Aprender a natação. A natação ela é uma ferramenta
Ah, mas ele sabia nadar e afogou. Saber nadar não é sinônimo de não afogar. Saber nadar é uma ferramenta que reduz o número de afogados no mundo. Então a natação, ela é uma ferramenta para a redução no número de afogados no mundo. Então é assim que a gente encara a natação. Tem todos os seus processos, as suas metodologias, a sua pedagogia de ensino, mas a natação, falando nessa questão de sobrevivência ao afogamento, ela é entendida como uma ferramenta de prevenção ao afogamento. Ok? Então vamos lá. Logo depois que eu trabalho esse processo da prevenção com os meus alunos, com a minha comunidade, nos meus círculos sociais, né? A gente começa o processo aí, logo depois que a prevenção não funcionou, esse anel aí, ele quebrou o elo dele, não funcionou mais a prevenção. Aí a pessoa está no estado já de afogamento, tá certo? Início de afogamento. É um processo onde eu vou reconhecer o afogado. Eu vou reconhecer o afogado. O que acontece muito, pessoal? Acontece muito da gente querer o quê? Da gente ver, na verdade, né? A gente presenciar um afogamento, a gente vê outra pessoa tentando resgatar, e a gente fica sabendo de histórias onde, ao invés de morrer uma, morreram 2 ou 3 pessoas, tá? Isso é fato, isso acontece direto. Então, a pessoa vai tentar salvar, morre os 2. O terceiro vai tentar salvar os 2, morre o terceiro, tá? Inúmeros vídeos, isso eu já consegui presenciar em vídeos, e é muito ruim de assistir, porque se a pessoa tiver o mínimo de discernimento ou um preparo emocional para tal, ela não vai se deixar levar. E eu sei que é difícil e eu entendo, ainda mais se for um parente seu que está passando por esse processo. Mas é o que eu sempre falo, antes um do que 2. Antes um afogado do que 2 afogados. Em relação ao número de mortes, quanto maior, pior. Quanto menor, menos pior. Não é melhor, é menos pior. Então é o seguinte, eu ensino as minhas crianças, eu ensino os meus alunos adultos a nunca, se você não é guarda-vidas e se você não é bombeiro treinado para isso, você não faça o resgate de ninguém que está se afogando. Uma pessoa que está lutando pela própria vida é uma pessoa que tem muito mais força, uma força triplicada, quadruplicada naquele momento. O nível de adrenalina é extremo e ela vai fazer de tudo para sobreviver, né? Em situações de luta ou fuga, o ser humano, ele se supera em relação aos seus limites. Você nunca vai saber o quanto que você corre se eu não colocar um leão atrás de você. Você nunca vai saber o quão rápido você nada se eu não colocar um tubarão atrás de você. O resto são estímulos que nós tentamos aproximar dessas situações de extrema sensibilidade para a gente conseguir se superar. Então, vou repetir, em situações de superação, de luta ou de fuga, tá? Em que eu quero sobreviver, eu estou lutando pela minha vida, o ser humano ele se torna irreconhecível naquele momento, nesse ponto de força e superação. Então entenda isso, nunca tente resgatar ninguém. E eu vou entender que eu sei que separar o lado emocional do racional é difícil, é desafiador, tá? Ainda mais se for um parente seu. Eu não estou falando aqui se for uma criança, que você está vendo que a piscina é rasa, você tem uma autonomia aquática para isso, e você entra, a piscina está ali com um 40 ou um 30 de lâmina d'água, e você consegue puxar aquela criança pelo braço. Eu não estou falando de situações assim, né? Menos alarmantes, eu estou falando de algo pior, algo em alto mar, algo mais agravado pela situação e pelo contexto. Então prestemos atenção nesse entendimento. Eu tenho a minha prevenção falhou, não está funcionando. Aí entrou o processo de afogamento, estou reconhecendo o afogado. O que nós fazemos? Só existem 2 coisas que as pessoas não treinadas devem fazer. Só existem 2 coisas que as pessoas não treinadas devem fazer, que é fornecer flutuação. Eu busco algum objeto, jogo para essa pessoa algum objeto flutuante e disco 93. Acabou. Acabou. Você não vai tentar buscar ninguém, sabe por quê? Porque senão você morre junto com a pessoa. E eu não estou sendo sarcástico, não estou sendo irônico, não. Eu estou falando o que é fato, o que é real. Tá? Eu não posso, como técnico, passando informações técnicas a respeito disso, dentro de uma área em que eu atuo, falar para a pessoa que ela deve sim salvar o outro. Não, quem salva o outro é bombeiro e guarda-vidas previamente habilitado para isso. Então a gente tem que entender as situações. Com licença. Então, galera, vamos lá. Reconheci o afogado, forneci flutuação, tá? E aí eu vou remover da água se for seguro a você.
Ou seja, aquela pessoa está com o seu flutuador e está próxima de você. Ela já está flutuando, ela está ali amparada pelo flutuador, e aí você ajuda essa pessoa a remover da água, tá certo? A sair da água. Beleza? Logo depois desse elo, eu venho para o suporte de vida. Então eu tenho a prevenção, reconheci o afogado, forneci flutuação, removi da água e o suporte de vida. Parece até contraditório eu falar remover da água, sendo que eu falei sobre a gente não tentar ajudar ninguém, mas olha só, são situações diferentes. Depois que eu forneço a flutuação, a pessoa está com o flutuador, está menos agoniante aquela situação, é sim a partir daí que eu vou tentar remover essa vítima, se for seguro a você. E aí é que está a pegadinha. A gente tem que ter um poder de discernimento, tá? Até intelectual, de fato, para conseguir racionalizar a situação. Por que bombeiro, policial, por que as pessoas da área de segurança, né, treinam de maneira incessante e repetidas vezes a mesma coisa? É para que no momento onde o emocional possa aflorar, ela esteja automatizada a realizar aquilo, tá? Entendeu a diferença de um profissional que está automatizado a realizar determinada ação, que ele sabe que o emocional não vai influenciar, e uma pessoa que não trabalha isso de maneira técnica durante o seu dia a dia e que vai tentar resgatar alguém e o emocional está com 99% e a técnica que ele tem desce para 1%. É justamente isso, Fabíola. O desespero atrapalha. É justamente a falta do trabalho técnico e da racionalidade maior nesse sentido que faz com que o emocional acabe por atrapalhar e fazer com que morram 1, 2, 3, 4. Eu já vi vídeo, galera, que são 3 pessoas que estão na cachoeira, um vai, bota um celular para filmar, um vai pro fundo, o outro vai tentar, o terceiro vai, os 3 morrem em menos de 1 minuto e meio, os 3 desaparecem. Então, olha só o que o Rodrigo falou, avaliar o ambiente antes de agir para não ser mais uma vítima, excelente. Então, cara, é isso, eu tenho que avaliar essa situação, eu tenho que contextualizar o que está acontecendo ao meu redor e pensar nas possibilidades. Se eu não sou profissional, será que eu vou conseguir fazer tudo isso mesmo, de fato? Então, o cara que é profissional, ele avalia todo o contexto em segundos, né? Então, esse é o perigo para nós leigos em determinado tipo de ação querermos agir e acabar por atrapalhar o que poderia ser algum salvamento, tá certo? Então eu falei sobre a cadeia de sobrevivência ao afogamento, que ela foi criada por um médico brasileiro junto com outras pessoas, Dr. Davi Spilman, diretor técnico e fundador da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Depois entra no site sobrasa.org. É um site maravilhoso com inúmeros cursos pra gente e informações a respeito disso aí, tá certo? Então vamos seguindo. Beleza, vamos chegar aqui. Água no umbigo, sinal de perigo. Flávia, tá certíssimo, eu vou falar sobre isso agora. O raso, a gente se engana com o raso. O raso é uma falácia, tá? É uma interpretação, tá? Porque o raso é raso para você, não é raso para aquela criancinha de 1 ano e meio que aprendeu a andar. Porque se ele cai e tropeça, ele não consegue sair da posição. E isso é muito importante que eu vou falar. Horizontal, tá? Para vertical novamente. Ele estava na vertical, ele entra na horizontal e ele não consegue, mesmo dando um pé na piscina, ficar em pé novamente. Isso não acontece só com criança, não. Eu sou professor de natação para adulto iniciante, de fase de adaptação, e a gente pega muito adulto que simplesmente entra na piscina, a lâmina d'água está na altura do peito, 1,40, 1,30, que seja. Essa pessoa entra numa fase horizontal e ela não consegue verticalizar novamente. Então isso é muito perigoso. Então essa questão do raso, o raso ele é interpretativo. O raso ele não é raso para todo mundo. Então cuidemos das nossas crianças, principalmente nessa questão do raso, tá certo? Cuidados ao redor da piscina, galera. Vou para outro capítulo aqui bem bacana. Eu tenho que ter cuidado com a profundidade, entrar devagar quando não conhecemos o ambiente, aí não só com piscina, tá certo? Eu tenho ralos anti-sucção. As piscinas, elas antigamente tinham mais disso, onde você encostava a mão e você sentia uma sucção forte. Você colocava o dedo, tá? A criança prendia cabelo. Até hoje isso acontece em algumas piscinas do Brasil. As piscinas de academias e de clubes, em sua grande maioria hoje, e eu vou falar não de todas as cidades pequenas ainda há uma falta de cuidado em relação a isso, tá?
de colocar ralo anti-sucção na piscina. É super fácil, ele é barato, ele vai por cima do outro ralo que você tem já, tá? Então esse ralo anti-sucção, ele é extremamente prático, útil, funcional, e eu vou utilizar a palavra que eu gosto, que é necessário. Esse ralo, ele é necessário para que a gente evite situações como criança ficar presa com o cabelo. Beleza? Roupas demais, bebidas demais. Tem gente que pula na piscina com roupa demais. A roupa, quando você tá seco, ela não pesa quase nada. Ela é uma resistência quase que nula para o seu corpo. Quando você está na água, essa resistência ela ganha até 5 vezes mais dificuldade para você estar sustentando. Tá? Então entenda, roupas demais também atrapalha. Beleza? Bebidas demais, crianças com responsável que está fazendo outra coisa. Cara, se você pegou para olhar a sua criança, não vou falar seu filho, porque você pode estar olhando um sobrinho, ou que seja, um primo. Se você está olhando a sua criança, olha a sua criança. Olha a sua criança, tá? Não faça outra coisa, tá certo? Portões com trancas especiais para as crianças não abrirem com facilidade. Esses portões, normalmente tem muito em academia. É um portão que você não encontra ele a trinca dele não é na sua frente, é por trás. Você tem que colocar a mão, tá? Para abrir esse portão aí. É uma trinca especial para criança. Evitar brinquedos boiando na piscina. Galera, evitar brinquedos boiando na piscina. Por quê? Brinquedo, o que é brinquedo? É um atrativo, é um encanto visual para as crianças. Então, se eu deixo brinquedo na piscina, a criança vai querer meter a mão, vai querer colocar a mão. Aqui em Brasília, tem um jornal Metrópole, né? E umas semanas atrás, ou mês passado, não vou lembrar agora, colocou a imagem de uma câmera de segurança de uma casa, de uma chácara, onde os 2 filhos do caseiro foram brincar próximo à piscina. Tinha um brinquedo na piscina. O menor foi tentar, agachou na beirinha, começou a buscar com o braço o brinquedo, tá? Caiu, o outro pegou e beleza, saíram da piscina tranquilo. Graças a Deus não aconteceu nada, tá? Por sorte ali naquele momento, tá? Só que aí eles enaltecem a bravura da criança que salvou outro menino. Não estou desmerecendo. Só que o enaltecer essa criança, para mim, é um ato muito menor do que acusar os pais. Eu preciso fazer com que a sociedade entenda que os responsáveis, sim, foram os culpados por aquilo acontecer. Tá? Enquanto a gente só escuta o enaltecimento. Tá? A gente tem que entender, a gente tem que falar do outro lado, o lado que deixou isso acontecer, que é aí que a merda acontece, tá? Quando a gente passa por esse processo e deixa isso acontecer. Então entendamos, o responsável, ele é responsável sim pela criança. Ah, mas meu filho sabe nadar. Esteja sempre a um braço de distância, isso é a regra básica de piscina, tá? Cuidados em cachoeiras e rios, pessoal. Pedras e profundidade são os principais riscos para as pessoas que estão em cachoeiras, tá? Então você está na sua cachoeira, vai dar seu pulo, todo mundo está pulando, você pulou 30 centímetros mais para a direita ou para a esquerda, atingiu uma pedra, tá? De visibilidade é quase que zero, então você acaba por se machucar, por fraturar e entrar aí no risco de lesão medular muito grande. O Leônide aqui, ó, verdade, professor, não sei nadar, morro de medo de rio, praia e piscina. Dá para perder esse medo fazendo aula de natação, com certeza, tá? Dá para perder um pouco desse receio todo e você ganhar mais autonomia e habilidade aquática. Isso é super interessante você estar fazendo. E respeitar, logicamente, o ambiente aquático, como todos nós devemos, também é essencial. Mas é isso aí, galera. Quem quiser mandar pergunta, fica à vontade, tá, pessoal? Participar com algum comentário, com alguma história, fica à vontade que eu tô lendo aqui, eu repasso aqui também. Beleza? Corredeiras fortes, trombas d'água e acessos difíceis. Então a tromba d'água, choveu muito na cabeceira do rio, desce aquele volume de água absurdo, que todo mundo já deve ter visto um vídeo ou reportagem a respeito disso, e acaba por levar aí pessoas à morte também, a tromba d'água. Tem corredeiras fortes, pessoas que querem brincar de fazer um nado estacionado, nadando contra a correnteza, acabam sendo levadas também e morrendo afogadas. Eu tenho acessos difíceis, as pessoas querem tanto encontrar aquela cachoeira perdida, aquele rio de difícil acesso. Se acontece alguma coisa, até os bombeiros localizarem, ou até você mesmo conseguir sair daquele ambiente é difícil. Então isso também é um fator determinante para risco de afogamento em rios e cachoeiras, tá?
Cuidados em praias, olha só, minha cidade de vocês, que inveja aí de vocês terem essa praia aqui em Brasília, a gente tá aqui, velho, num suor. Então vamos lá, cuidados em praias. Eu trabalho com natação em águas abertas, eu gosto muito de falar a respeito disso, quando a gente está num ambiente mais hostil, né, considerando aí, fazendo a relação com a piscina no caso, e eu tenho menos controle sobre esse ambiente. Então, eu tenho que, sempre que eu entrar em águas abertas, tá, no mar, né, que seja, eu vou escolher pontos fixos, 2 pontos fixos para eu me localizar. Então, se eu tenho aquelas praias urbanas, que do outro lado da rua são prédios e prédios, eu escolho, entrei ali, tô vendo a faixa de areia e vou escolher um prédio. Aquele prédio marrom ali é meu norte, eu tô de frente para ele. Eu sei que se eu for um pouco mais pro lado, eu fui mais pro lado. Se eu for um pouco mais pro lado daquele prédio, eu fui pro outro lado daquele prédio. Então, ter pontos fixos de referência para você se situar dentro do mar. Porque as pessoas, às vezes, elas não percebem que estão indo mais para longe, mais para um lado, que estão sendo mais levadas para o outro. Elas se deixam levar e, sem perceber, estão ali passando o sufoco. Então, entrem no mar, escolhendo pontos fixos de referência A e B. Por que o A e o B? Porque o B é meu reserva. Se eu perdi aquele prédio de vista, opa, eu tenho outro ali que eu estou me norteando por ele. Então escolham, não entrem de maneira tão despretensiosa. Vamos respeitar o ambiente aquático, tá certo? A gente tem que respeitar, entender e saber. Isso tudo é prevenção, galera. É eu estar agilizado, tá certo? Pontos A e B, pontos de referência, beleza? Corrente de retorno, tá? Aquela corrente onde tá quebrando onda. E tem um pontinho aqui no meio que não tá quebrando onda. Essas ondas vêm e elas voltam pelo meio, ó. Então essa corrente está vindo para a praia, está quebrando onda na praia e está entrando pelo meio aqui, te levando de volta. Muitas pessoas, tem vários vídeos no Instagram sobre guarda-vidas fazendo esse tipo de resgate em correntes de retorno, tá certo? E a pessoa vai, e o mais indicado não é ela tentar voltar para a faixa de areia através da corrente de retorno. Então a corrente de retorno está vindo, né? Você está vindo para a areia, a onda está batendo, a corrente de retorno está indo pelo meio e a pessoa está tentando voltar para a faixa de areia. Não, você tem que nadar na lateral até voltar para a parte onde quebra a onda para voltar para a areia. Essa é o mais indicado aí para estar sendo feito numa corrente de retorno no mar. Beleza? Mar agitado, cuidado às bandeiras de sinalização. Cuidado às bandeiras de sinalização. Se a bandeira está dizendo para não mergulhar hoje porque o mar está agitado, respeita, tá? Se a bandeira está dizendo que há risco de tubarão, não vai, respeita. Então, os acidentes se dão pela falta de prevenção e pela falta de respeito aos ambientes aquáticos, né? O mal do ser humano em se achar superior a tudo. Tá? E eu, como trabalho há 15 anos na área, entendo e respeito muito bem qualquer ambiente aquático em que eu esteja, tá certo? E tento passar esse sentimento, esse amor pela natação, juntamente a esse trabalho preventivo aos meus alunos, beleza? Então eu tenho a importância do guarda-vidas, galera. A importância do guarda-vidas. Eu sempre tento observar onde a torre do guarda-vidas está. Então, se eu vou para uma praia, se eu vou com os meus alunos na praia, eu vou sempre, tá? De maneira rápida. Opa, tem guarda-vidas ali, não tem ali não tem, aquela torre está vazia. Então, eu tento trabalhar esse aspecto de visualização da torre do guarda-vidas e dar importância a essa profissão, tá certo? Então, eu vou me apresentar e eu vou colher informações do local. Qual o mal nisso? Qual o mal em você querer conversar com guarda-vidas? Tá? É como eu falo mais uma vez, o ser humano ele tem essa mania de estar sendo superior a tudo, de sacar tudo que está acontecendo. Pede informação, principalmente os homens. O homem não pede informação para nada. Né? O homem não pede, ele morre perdido no meio do mato, mas não pede informação. Tá? Ele perde a entrada da pista 10 vezes e não pede informação para a pista certa que ele tem que ir. Então, principalmente para os homens isso, peçam informações, colham informações, está com a sua família, está sozinho, opa, beleza? Pô, fulano de tal, seu guarda-vidas aqui, né? Pô, sou bichão tal, vim de tal cidade. Qual um ponto bom para eu cair aqui? Qual o perigo aqui? Tem corrente de retorno? Tem tubarão? É muito agitado, é muito fundo? É mais rasa essa praia? Tá? Como que ela é? Ó, eu vou ficar aqui com a minha família. Tá aqui minha família, meus filhos, tá? A gente vai ficar pertinho aqui de você, tudo bem? Tudo bem? Pronto, tá? Eu tenho um procedimento que eu realizo com os meus alunos. Procedimento não,
um divertimento que eu faço com os meus alunos em final de ano, meses de novembro. Eu começo a trabalhar a importância do guarda-vidas. Novembro é o mês nacional de prevenção aquática, tá? Só para vocês saberem, novembro é o mês nacional de prevenção aquática, tá? Então, eu costumo fazer, eu trabalho esse processo em novembro, a importância do guarda-vidas e tal. E eu passo para eles um dever de casa nas férias, para os adultos e para as crianças, para eles tirarem fotos com os guarda-vidas, né, com os guarda-vidas dos locais, colher informações, mandar foto para o meu WhatsApp e quando voltar para as aulas de natação, ganho uma caixa de chocolate. Então, eu recebo várias fotos das crianças com guarda-vidas, os pais mandam as informações para mim. Então, isso é uma maneira, é uma estratégia minha de reter os meus alunos, de fazer com que eles estejam pensando na natação, no professor e também trabalhando a consciência em ambientes como esse. Eu estou educando novos adultos. Tá? Eu estou estimulando o trabalho preventivo que ele perdure nessas pessoas que estão em fase de desenvolvimento, que são as crianças. Então, é um trabalho que eu faço sobre a importância do guarda-vidas, respeito e admiro essa profissão e quero que todo mundo faça o mesmo também. Beleza? Deixar a responsabilidade da criança sobre ela mesma. Cara, acontece muito, eu falei isso no começo da live. Vou falar isso agora. Acontece muito dos responsáveis deixarem as crianças sozinhas por confiarem em seus próprios olhos. Você acaba confiando que a criança sabe se cuidar. Criança é criança, tá? Criança é criança. E eu tô ressaltando o tanto óbvio que eu cheguei numa parte agora que eu acho que para mim é o mais óbvio de todos, que é justamente a criança, você entender que ela tem o seu poder de discernimento, mas ele é um poder de discernimento limitado. Criança vai ser criança. Por mais que você confie no seu filho, que você o tenha educado e que você ensinou a ele os cuidados preventivos, você tem sim que estar de olho nessa criança e quando você estiver na piscina com eles, é a um braço de distância. Então, são medidas preventivas para nós estarmos sempre nos cuidando e educando a sociedade de uma maneira geral sobre esse aspecto de prevenção ao afogamento. Tá? Então, entendamos isso. Criança será sempre criança. Não queira passar a sua responsabilidade de responsável para a criança. Isso é uma falácia dentro da sociedade, isso é uma inverdade quando o adulto chega e fala: ai, me cegou, foram só alguns segundos. Você olhou no celular, 10 segundos, a criança fez 2 aspirações de água, ela vai ter sequela para o resto da vida, tá certo? Então, fica ligado nisso aí, beleza? E por último, galera, o que eu quero falar para vocês é justamente isso. Olha só, não tenha medo de ser repetitivo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando óbvio para vocês? Eu estou falando óbvio para vocês. Estou sendo repetitivo? Estou sendo repetitivo e enfático em relação a isso, beleza? Estou falando do que eu gosto, do que eu amo e do que eu trabalho há mais de 10 anos. Então, por isso estou aqui com todo o meu prazer do mundo. Muito feliz por vocês estarem assistindo. Não tenham medo de ser repetitivos quando falamos de prevenção. E aí a gente pode abranger isso para todas as áreas de vocês. Tá? Se vai ser prevenção A, X, B, C ou D. Ou vai ser a prevenção do afogamento. Então, trabalho preventivo nunca é demais. O nome já diz. Prevenção é cuidado, é tomar de conta, é estar atento, é fazer o bem. Então, não tenham medo de ser repetitivos com as informações relacionadas à prevenção, independente da área que vocês trabalhem. Tudo bem? Então, converse nos seus círculos sociais a respeito sobre prevenção, ressalte o óbvio. Isso faz parte. Beleza? Quero aqui deixar meu agradecimento para vocês, para o projeto social, tá? Que me fez o convite de estar aqui hoje falando sobre a prevenção e afogamento, participando dessa semana massa, tá? Tive a oportunidade de falar sobre atividades que fiz qualidade de vida na terça-feira, muito feliz por isso. Quero deixar aqui o convite para vocês visitarem o meu Instagram, voltado aí justamente somente para natação, o Instagram Minuto da Natação, tá? E o podcast no Spotify do Minuto da Natação também. Beleza? Então, deixa aqui meu abraço. Quem quiser fazer alguma pergunta, galera, abre aí, 2 minutinhos para vocês fazerem perguntas aí, A Berenice falou: não tenho o hábito de deixar meu filho perto de mar ou rios, pois ele não tem medo. Aí que mora o perigo, justamente. Os impetuosos são os que mais morrem afogados. Eu sei nadar, vou pular do barco aqui, vou pular da minha lancha. Eu sei nadar, vou pular da ponte. Eu sei nadar, vou atravessar o rio. O sei nadar
é uma frase dita por muitas pessoas em muitos momentos que antecedem o afogamento. Então, tem que ficar de olho mesmo, Berenice, tá certinho. Muito obrigado, Flávia, Fabiola. Muito obrigado, galera. Eu vou encerrando aqui a live. Eu deixo com vocês, então, o meu Instagram, Minuto da Natação, o podcast Minuto da Natação no Spotify e no Google Podcast também. Beleza? Então, valeu, brigadão. Qualquer pergunta, só mandar inbox para mim, direct, que eu respondo também. Qualquer dúvida a respeito relacionada à prevenção, natação, atividade física, qualidade de vida, tá bom? Um abraço, galera. Valeu, muito feliz estou hoje por estar aqui com vocês. Valeu!